Vamos começar mais uma live. Então, para quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas. Meu nome é Brisa Dantas, sou especialista nessas delícias aqui, que são as balas de brigadeiro. Um produto maravilhoso, que tem uma casquinha crocante, uma textura puxa-puxa, variedade de sabores, validade de 10 a 15 dias, alto rendimento, porque uma receita rende de 50 a 52 balas de brigadeiro. E quando eu falo uma receita, é com um leite condensado, não vai creme de leite nessa receita. E ela mantém todas essas características que fazem a bala de brigadeiro ser o que é. E a minha missão aqui na internet é ajudar a transformar a vida de outras mulheres através desse produto, para que elas consigam empreender da cozinha da sua casa e faturar aí R$3.000 por mês com a venda das balas de brigadeiro. Eu sou simplesmente apaixonada pelas balas de brigadeiro e eu quero que você se apaixone também. Essa é a nossa quinta live, tivemos live desde segunda-feira. Todas as nossas lives estão salvas. Se por algum motivo você perdeu essas lives, elas estão aqui no feed e também estão subindo lá para nossa plataforma do YouTube, tá? Então você consegue assistir tanto por aqui ou na TV da sua casa, aí, enquanto estiver fazendo alguma coisa, você vai conseguir estar me escutando enquanto eu estiver fazendo as nossas lives, tá? Essa é a nossa quinta live e será uma sequência de 10 lives, tá? Então a gente vai ter mais 5 lives na próxima semana e durante toda essa semana eu estou te ensinando algo sobre as balas de brigadeiro. E na live de hoje nós vamos falar sobre variedade de embalagens e como essas embalagens vão te ajudar a vender mais, tá? Vou começar com a embalagem que eu mais vendo. É a embalagem... Hoje eu vendo bala de brigadeiro somente por encomenda, tá? Todas as minhas balas elas são feitas por encomenda, eu não trabalho mais com pronta entrega. Então, a embalagem que eu uso para entregar as minhas balas de brigadeiro é uma embalagem retangular de 500 ml, porque cabem 50 balas de brigadeiro aqui dentro, tá? Sem amassar, sem nada, elas ficam perfeitas e eu mando nessa embalagem. Por quê? Porque foi a embalagem mais fácil que eu encontrei para que eu mantivesse as características da bala de brigadeiro. Eu, logo quando comecei, lá em 2014, o que é que eu fazia? Eu botava minhas balas de brigadeiro num saquinho de celofane. Só que esse aqui é um, né? Só que eu botava numa versão maior, que era para caber as 50 balas de brigadeiro, fechava e colocava uma fitinha de cetim com uma tag. E isso não deu certo. Por quê? Porque as balas de brigadeiro, elas são delicadas. Por mais que depois de um tempo ela fique durinha, ó, e faça uma casquinha crocante, eu vou até mostrar para vocês por perto, essa daqui, ela fique durinha e faça até uma casquinha, ó, bem crocante. Quando a gente aperta, ela quebra. E isso acontece porque dentro ela ainda é cremosa, ela tem a textura puxa, mas ela ainda é cremosa. Então, o que é que acontecia com as balas de brigadeiro dos meus clientes? Se eles não tinham um jeito certinho de pegar esse saco, essas balas amassavam. E eu tive muito problema com balas amassadas, gente. Graças a Deus eu melhorei, mudei a embalagem, não durou tanto tempo assim não. E eu tenho clientes minhas até hoje que eram dessa época das balas de brigadeiro amassadas, mas que até hoje elas consomem o meu produto, porque a bala de brigadeiro por si só, ela já é um produto incrível, viciante, que quem prova a primeira vez não deixa de, não tem como não se apaixonar. E o que é que eu queria com isso? Eu precisava de uma embalagem que fosse prática. Por quê? Porque o saquinho de celofane, além de amassar as balas de brigadeiro, quando eu entregava para o meu cliente essa embalagem, acabava que ele tinha que colocar em um outro pote quando chegavam em casa para poder deixar as balas de brigadeiro dele. E isso era um problema, porque eu tinha que mudar de pote. Então, às vezes ele não tinha um pote só para doce, às vezes tinha um pote com gosto de comida e não queria colocar o doce dentro. Então, isso era um problema também. E eu quis procurar embalagens que funcionassem. Aí, o que é que aconteceu? Antes dessa embalagem aqui, eu utilizei uma redonda de 500 ml também, tá? Mas ela era redonda e um pouco mais alta. E o que é que acontecia também? Como eu não deixo as balas descansarem para fazer casquinha só para depois a gente guardar elas no pote,
eu já guardo ela aqui dentro porque eu tenho pouco espaço, né, na minha cozinha, então eu já corto, já finalizo, já coloco aqui para ela fazer a casquinha na embalagem que vai entregar pro cliente. O que é que acontecia? Peso da bala de brigadeiro no pote mais comprido, amassava as balas de baixo, antes delas formarem casquinha. Então também não funcionou. Então a melhor embalagem que eu encontrei para entregar minhas balas de brigadeiro é essa retangular, porque ela não faz peso, ela só vai ficar com 2 balinhas de brigadeiro, uma em cima da outra, aqui, e ela vai ficar toda espalhada, de 2 a 3 balinhas de brigadeiro, ela vai ficar toda espalhada, não vai fazer peso, não amassa, não danifica nem deforma a minha balinha de brigadeiro. Esse pote veda muito bem, ó. Ele faz um crack, porque ele veda, ele tem uma vedação muito boa. E o meu cliente leva, quando ele vai para um almoço na casa de alguém, ele já leva nessa embalagem. Quando ele vai deixar em casa, ele já deixa guardada nessa embalagem. Quando ele quer presentear alguém, às vezes eu só coloco uma fita de cetim aqui com um laço e ele dá de presente. Então ela é uma embalagem muito versátil e é uma embalagem prática. Então a gente, quando quer trabalhar com um produto em escala, quando você vai fazer ali 1000 balas no final de semana, 10.000 balas, você quer uma embalagem prática. E essa daqui é perfeita. Você já bota aqui dentro, já entrega para o seu cliente, não tem que botar papel, não tem que botar nada. Então eu procurava sempre praticidade, tá? Boa noite, gente! Boa noite, minhas baleteiras lindas que estão por aqui. Mas eu cortei a minha bala e nem comi, né? Eu vou comer, que eu não vou deixar fazer essa desfeita, deixar a bichinha aqui sozinha. Essa daqui é a bala de brigadeiro de chocolate, gente, ó. Você fica mastigando e ela gruda no dente, porém não é dura. Ela vai derretendo na boca. Um espetáculo. Eu sou apaixonada, não tem como não amar, né? Boa noite, minha gente. Boa noite, São já chega. Deixa eu engolir, né? Porque se eu não engolir, eu não consigo nem manter a linha de raciocínio. Eu tô fanha, vocês estão vendo? Que eu tô querendo gripar. Quer dizer, eu não quero gripar, não. Porque quarta-feira eu chego em São Paulo, e chegar em São Paulo doente é pra piorar, ficar doente. E 5 dias seguidos de feira, não tá dando pra ficar doente agora, não. Vou agendar só pra depois. Só em junho eu tô podendo ficar doente. O segundo pote, que eu utilizo desde sempre, é esse aqui. Antes de só trabalhar com cento, eu resolvi só trabalhar com cento tem mais ou menos uns 4 anos, tá? Mas logo quando eu comecei, eu vendia pronta entrega no dia a dia. E o potinho que eu entregava para os meus clientes era esse aqui. Esse potinho, gente. Ele antes não tinha ele transparente. E as cores da minha empresa era rosa e azul. E eles tinham realmente rosa e azul turquesa. E era exatamente os potinhos que eu usava. Me traz uma memória muito boa. Foi logo quando eu comecei, lá em 2018. Esse potinho, ele é da Estralplast. Ele é um pote de acrílico. E esse potinho é o pote mais versátil que você vai ter se você tiver ele para você trabalhar. Por quê? Porque ele é assim, simples. Eu só colocava um adesivozinho redondo e vendia no dia a dia ele no normal, com 8 balas de brigadeiro. Esse pote aqui, ele tem 100 ml, tá? Eu vendo esse pote, eu tenho esse pote no meu cardápio, mas para a opção de lembrancinhas, tá? Para quem vai fazer festa, maternidade, casamento, em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia dos Professores, eu faço essa versão. Eu tenho 2 versões desse mesmo potinho, tanto de 100 ml quanto de 150. O de 150 eu não tenho aqui. Então esse mesmo potinho, ele tem uma vedação, ó, maravilhosa. Ele veda muito bem. E ele cabe 8 balas de brigadeiro aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem como fica, porque já teve gente me perguntando: ah, não fica pequeno? Não, não fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 apertadinho, tá vendo? 8 balinhas de brigadeiro e fica perfeito. Lindo. Eu vendo esse potinho com 8 balas a R$9, tá? Eu vendo esse potinho a R$9, com 8 balas de brigadeiro. Ele vem com uma fitinha de cetim, com um laço e uma tagzinha. Quando eu vou fazer para pedidos de aniversário, lembrancinha de alguma comemoração, eu coloco a opção de tag personalizada
para o meu cliente. Por exemplo, ele vai fazer um pedido de 50 potes. Ele já pode personalizar a tagzinha, porque eu vou mandar imprimir as 50 tags dele, tá? E isso é ótimo. Eu faço a partir de 25, eu já faço, tá? Com as tagzinhas personalizadas. E é uma excelente opção, porque isso vai fazer com que o seu cliente ele tenha um produto personalizado, mesmo sendo bala de brigadeiro. E imagine só esse potinho com uma festinha com o tema do Stitch, com aqui as balinhas carimbadas nas cores do Stitch, uma fitinha de cetim azul e a tagzinha do aniversariante, né? Dando obrigado, parabéns. Então, é uma excelente opção para o nosso cliente ver que ele tem um produto bom, gostoso e com preço justo. Porque o cliente que vai pagar R$8 pela personalização do produto, pela bala de brigadeiro personalizada, pelo potinho personalizado, ele vai ver que tem valor nisso. Isso vai te ajudar a vender mais esse produto. Em datas comemorativas também, como o Dia dos Professores, Dia das Mães, Dia dos Namorados, na Páscoa, ó, Dia da Mulher, Dia dos Professores, Páscoa e final de ano, né, quando tá chegando ali na época de Natal, de corporativo. Essa é a embalagem que eu mais vendo disparada. No ano passado, eu não sei quantas centenas desses potinhos eu fiz, mas eu sei que em 2023 eu fiz 500 potinhos desse aqui, tá? Então, assim, foi muito potinho para evento corporativo que comprava para dar para os funcionários. Então, é uma embalagem que você vai ter, que você vai investir, mas você vai vender o ano inteiro. O ano inteiro. Se você for trabalhar em feiras, por exemplo, quem passar e ver esse potinho de acrílico com um lacinho, uma fita, cheio de balinhas de brigadeiro, isso vai encantar o seu cliente aos olhos dele. E esse tipo de embalagem vai te ajudar a vender mais também, tá? Então, ó, esses dois produtos são os que eu tenho no meu cardápio até hoje. Já tem 7 anos que essas duas embalagens aqui, elas me acompanham para todo canto. A de 150 ml vai com quantas balas que você vende por quanto? A de 150 com 12 balas de brigadeiro, eu vendo ela a R$11, tá? Brisa, porque a com 8 é 9 e a com 12 balas é 11? Porque nos meus custos lá, eu mexo um pouquinho nas margens e acaba que o potinho maior ele sai mais em conta para mim quando eu compro. Então tem essa diferença aí de preço e também no rendimento, tá? Quando a gente vai produzir uma receita rende 50 balas, então tudo isso aí é calculado. Então por isso que ela tem um preço diferente. E também a gente vai trabalhar com a mente do nosso cliente. Quando ele vê que ele pode levar mais, pagando um pouco menos, ele vai querer sempre o pote maior. E eu acho o pote maior também mais bonito, mais apresentável, vem mais produto. E acaba que isso vai despertar ali no seu cliente também uma outra opção para ele. Ele vai preferir sempre o que vem mais balas de brigadeiro, tá bom? Já fica a dica aí para vocês também, quando vocês forem calcular os custos de vocês. Essas outras duas embalagens aqui que eu tenho esse baleiro de vidro, eu vendi muito esse baleiro, muito. Eu vou explicar como. Em 2019, eu quis crescer aqui nas redes sociais e tava na época aqui no Instagram de muita gente da gastronomia, né? E aqui em Fortaleza, eu era recém-chegada, só fazia 2 anos que eu morava aqui, né? Não fazia 3, mas assim, que eu tinha entrado na confeitaria, só tinha 2 anos, voltado pra confeitaria 2 anos. Então, eu peguei esses baleiros aqui, enchi de balas de brigadeiro. Eu fiz assim, meia receita de 5, 6, 8 sabores diferentes. Enchi esses potinhos, fiz vários potinhos, acho que eu fiz uns 12, e botei num saquinho e entreguei com uma cartinha explicando o que eram as balas de brigadeiro e um pouquinho da minha história na confeitaria para vários blogueiros de alimentos, que só falavam de alimentos aqui de Fortaleza. Depois que eles mostraram isso, né, na internet, acabou que eu vendi muito esse potinho. Então 2019, 2020 foi um ano que eu vendi demais esse baleiro, porque teve muita repercussão dessa campanha que eu fiz. E esse baleiro, eu acho ele maravilhoso para você ter como opção de presente também, tá? Alguém que quer presentear alguém. Essas aqui não são opções de presente, são opções fixas do cardápio, né? Que é o potinho de acrílico e esse. Mas essas duas caixinhas aqui, que eu tenho sempre elas, é para presente, tá? Esse baleiro, porque ele veda muito bem. Aqui ele é 2 em 1, você vai encher, cabem 18, 20 balas de brigadeiro aqui dentro. Tá bom? 20 balinhas de brigadeiro. Eu vendia
Eu vou dizer a vocês agora. Eu acho que era R$ 23 esse baleiro de vidro, como opção de presente. Todo mundo que eu conheço que comprou ou ganhou um desse guarda o pote até hoje. Então esse aqui é um potinho que a pessoa vai juntando ali para botar tempero, botar chá, botar alguma coisa. Então ele é uma excelente opção e realmente um presente. E você coloca em sacolinhas. Eu vou até pegar uma aqui, pera aqui, 5 segundos. Não é a que eu coloco para presente, porque eu tenho uma sem nada, né? Porque essa aqui tá personalizada para o Dia das Mães, mas eu coloco num saquinho desse aqui, o baleiro, com uma fitinha presa, com um lacinho, com uma tag e dentro de um saquinho de papel, assim que vai com um adesivozinho prendendo e uma tagzinha da Doce Brisa também pendurada. E a sacolinha é simples, tá? Você compra ela branca ou craft, dependendo aí de como funciona as cores da sua marca, o que combina mais com você. Eu gosto de usar a craft ou a branca. E é uma opção para você ter, porque muita gente vai querer ter a opção para presente. Hoje mesmo, saiu um pedido para uma cliente que eu fiz 200 balas de brigadeiro, mas numa caixa deste tamanho, tá? Eu uso todas as caixas que eu utilizo, é porque eu não tenho mais ela aqui. Todas as caixas que eu uso, elas são da Empório Box. E as caixas dela, o revestimento branco, ele é próprio para alimento, tá? A gente pode colocar a comida direto aqui dentro, é um papel especial próprio para alimento. Então eu não preciso colocar em saquinho para colocar dentro. E eu fiz uma caixa para presente linda, deste tamanho aqui a caixa, com 200 balas de brigadeiro, 50 de cada sabor, chocolate, caramelo salgado, café e limão. Botei um laço bem lindo e ficou uma excelente opção para presente. Então eu tenho sempre algum tipo de caixa assim em casa para oferecer para o meu cliente. Ou essas daqui menorzinhas, que às vezes eu tenho uma pronta entrega e eu boto como uma opção. Às vezes o cliente pede um centro, mas diz, Brisa, coloca separado uma caixinha para presente. E isso tudo você vai cobrar a mais por isso, tá? Não é um prêmio não que você está dando para o seu cliente. É realmente uma opção para ele agregar mais valor ao seu produto. Isso vai te ajudar a vender mais. Quando ele vê que além de você ter o produto do dia a dia, que você vai vender ali todos os dias para ele, você também vai ter opções de presente para ele estar podendo presentear aqueles amigos, ele vai enxergar o seu produto com outra percepção de valor. Ele vai ver que você vai conseguir atender ele durante várias ocasiões durante o ano. Não só para quem vai consumir a bala de brigadeiro no dia a dia, não só para quem vai dar uma opção de lembrancinha no seu aniversário, mas sim para ele presentear alguém, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Então isso vai abrir a mente do seu cliente para o seu produto e vai fazer com que você venda mais também. Eu perdi o início da live, o pote maior que vai junto com o de 100 ml, cabe quantos e vende por quanto? Então, pronto. Esse pote aqui, que é o que eu vendo no meu dia a dia, que ele cabe 50 balas de brigadeiro. Esse pote tem 500 ml, tá? Esse aqui é da pra festa. Mas eu também uso o da Galvanotec, tá? É porque esse aqui, ó, agora nas lojas de festas que tem aqui perto de casa, eu encontro mais desse do que o da Galvanotec. O da Galvanotec eu compro ali de fardo fechado, aí eu encontro em outras lojas. Mas esse aqui também é excelente. E essa aqui ainda é um pouquinho mais alto, então as minhas balas elas vão ficar ainda menos apertadinhas. Eu gosto muito dessa embalagem aqui. E cabem 50 balas de brigadeiro. E eu vendo as balas de brigadeiro, um pote desse com 50 balas por R$38, nos sabores tradicionais, né? Chocolate, coco, leite ninho, caramelo salgado, café, limão. Esses todos são os sabores tradicionais, os leite, churros. E os sabores especiais eu vendo por 45, que aí é Romeu e Julieta, pistache, champanhe, nozes, parmesão. São outros sabores aí mais elaborados e que têm insumos mais caros. Então eles também ficam mais caros. Mas eu vendo disparado assim 500 balas, 1000 balas por semana desses potinhos aqui, porque eu realmente só trabalho com eles hoje em dia. Eu só faço os potinhos assim quando é um pedido de lembrancinha ou em datas comemorativas. Quantos ml tem o pote do baleiro? Vixe, tu me pegou, ó. Eu acho que são 180 ml, tá? Eu não tenho certeza. Mas cabem de 18 a 20 balinhas de brigadeiro dentro dele. Então, vocês entenderam que essa daqui tem que ser a sua linha fixa, né? É uma opção para o dia a dia, uma opção para mimos e lembrancinhas
e uma opção para presentear. Então isso aqui você tem que ter fixo no seu cardápio, que esse vai te fazer vender o ano inteiro. E você não precisa ter personalizado, tá? Tô falando deles assim neutros para você conseguir adaptar ele para qualquer tema que você tiver. Essa caixinha craft, a bala vai direto nela? Não nessa. Na craft eu não boto direto nela. Eu boto geralmente um papel vegetal e coloco as balinhas dentro. Mas eu uso a branca. Aí a branca, ela vai direto, porque o papel branco, né? Esse papelzinho aqui que eles usam no interno das caixas dessa marca que eu uso, que é a Empório Box, eles podem ter contato direto com o alimento. Então eu uso a branca, e a branca eu não preciso colocar nada, eu coloco ela direto na caixa mesmo. Qual o valor desse pote maior? Qual pote maior? Esse aqui, eu compro ele, por exemplo, o pacote dessa aqui com 25 foi R$23, né? Sai menos de R$1 por embalagem. Então tem um custo muito bom para ser um produto tão bom, que você armazena direto nele, que ele veda super bem, você vai entregar direto para o seu cliente vai deixar armazenado durante toda a validade em temperatura ambiente dentro desse pote. Então ele vale muito a pena, tá? Muito, muito, muito a pena. Agora vamos entrar nas embalagens personalizadas, tá? Não, antes de entrar nas embalagens personalizadas, eu vou mostrar para vocês também uma opção para quem vai vender no dia a dia, tá? Aqui a gente tem aqueles saquinhos que ele é de brownie, eu gosto de dizer que ele é de brownie. Esse aqui é um 9x13 e ele já vem com o adesivo. Esse aqui é para você que quer um preço mais enxuto, tá? Você quer vender sua bala ali mais barata. Então você pode fazer um saquinho desse aqui com 8 balinhas e vender ali por R$6, R$7, fechadinho somente com um adesivozinho seu e vender no dia a dia. Se é a pronta entrega para você que vai vender no dia a dia. É uma excelente opção e tem um custo baixíssimo, tá? Ele também serve para opção de lembrancinha. Tem algumas alunas minhas que usam, que depois que você veda, ele vai ficar um retângulozinho assim, ó. E você pode colocar 12 balas de brigadeiro aqui e ter uma opção de lembrancinha também para o seu cliente. Mas eu gosto mais de usar ele pro dia a dia, se você for vender bala no dia a dia. Na verdade, eu tenho esses saquinhos aqui, porque toda vez que eu vou distribuir bala pro vizinho, para alguém, eu boto esse saquinho, eu fecho e entrego pra pessoa, porque ele é muito versátil, porque ele já veda sozinho. Agora vamos entrar na parte de embalagens personalizadas, tá? Eu vou começar pela data que a gente está mais próxima, que é o Dia dos Namorados, tá? Aqui eu tenho uma embalagem de uma caixa. Gente, é assim, ó, antes de entrar bem a fundo nas caixas personalizadas, vocês vão ter que entender uma coisa. Não existe caixa para bala de brigadeiro. Porém, a gente adapta qualquer caixa para as balas de brigadeiro. Esse é o meu lema, qualquer caixa eu consigo adaptar para trazer para as balas de brigadeiro. Então eu vou mostrar para vocês, essas embalagens nenhuma são de bala de brigadeiro. Todas vão ter nome de outra coisa, mas vocês vão poder utilizar ela para bala de brigadeiro. Essa daqui, por exemplo, ela é uma caixa para caneca, tá? Ó, aqui a gente tem uma caneca de porcelana, tá? Essa aqui tá até de Dia das Mães, mas é uma caneca de porcelana. Você pode colocar uma caneca de qualquer cor e encher essa caneca de bala de brigadeiro. Então, aqui seria uma excelente opção de presente para o Dia dos Namorados. E além da caixa, você colocar na sacola. Você ter essas embalagens, elas vão te ajudar a vender mais, principalmente em datas comemorativas e personalizadas, tá? Então, a pessoa gosta. Uma caixa com uma embalagem bonita, um design bonito. Ela é uma caixa que ela é firme, não é aquela caixa molenga que a pessoa vai pegar e vai se amassar. Ela é uma caixa mais firme, então escolha um bom material. Eu gosto muito das caixas da Empório Box exatamente por isso, porque ela me entrega qualidade no produto e um design é muito bonito. Aqui a gente tem uma outra caixa, que é essa caixa aqui, diamante, que você pode colocar qualquer coisa dentro. Mas eu sempre imagino o quê? Bala de brigadeiro. Então aqui você pode fazer as balas de brigadeiro banhadas no caramelo. Aqui você pode fazer as balas de brigadeiro brulê, maçaricada. Aqui você pode fazer as balas de brigadeiro, ó, holográficas, assim, vermelhas, para combinar com a caixa de Dia das Mães. Então é uma opção. O mesmo é essa para flor, que tem um design. Eu gosto, essa aqui eu não usei. Mas essa daqui eu usei ela no Dia das Mães, porque eu achei essa caixa linda. Ela nem precisa de laço nem fita. Então tudo que otimizar o meu tempo de produção, para mim, vai ser melhor. Enchi ela com 25 balinhas de brigadeiro. E aqui é uma opção maravilhosa de presente para você ter no seu cardápio. Quanto a gente pode vender nessas caixas? No final eu vou dar uma sugestão de valor de tudinho. Porque a cada vez que eu tô falando de uma caixa, eu tô dizendo mais ou menos por quanto que eu venderia. Essa daqui eu vendi por R$25. Deu com 20, 25 balas de brigadeiro.
vendi essa caixinha. Essa daqui é a caixinha para 6 docinhos, tá? 6 brigadeiros. A gente tira isso aqui que a gente não usa e bota as balas de brigadeiro somente aqui na caixinha. Eu coloquei com 15 balas, então você pode vender por 15, 16 reais essa caixinha aqui com balinhas de brigadeiro. Aqui é uma outra opção também de Natal, que cabem 20 balinhas de brigadeiro. Olha como essa caixa é linda. Olha como já é uma opção de presente para a pessoa presentear. Em datas comemorativas grandes, né, como Natal e Páscoa, as pessoas elas tendem a comprar em maior quantidade, porque tem muita gente que elas querem presentear. A gente mesmo que tem um ciclo de amigos grandes, é o pessoal do PG, é o pessoal da igreja, é amigos da família, é da coleguinhas de escola. Então você vai querer presentear essa galera todinha. Então você quer uma opção de presente mais em conta? Então essas daqui tem menores quantidades de bala. Essas duas principalmente são as que você vai mais vender. Essa com 8 balas e essa daqui com 15 balas. Essa daqui, por exemplo, ela demanda mais trabalho, porque você vai colocar lacinho e fita, mas pra mim é a que eu mais amo de todas. E também tem a opção personalizada numa caixinha que você já tá pronto aqui só para presentear a pessoa. Então são excelentes opções para você ter e você conseguir vender essas datas comemorativas que a pessoa procura algo mais enxuto, algo com um custo menor para ele, porque ele vai precisar comprar uma quantidade maior. Aqui a gente já entra nas caixas que cabem uma maior quantidade de balas de brigadeiro. Essa caixinha aqui, por exemplo, ela cabe 50 balas de brigadeiro. Essa daqui também. Essa daqui é uma caixa para panetone, mas você pode muito bem adaptar ela para brigadeiro. Essa daqui é uma caixa de ovo de colher. Ela vinha com um bercinho aqui para você colocar ovo de colher. E você enche ela com balas de brigadeiro. Então, é também uma opção para você ter aí a sua balinha. E essa caixinha, essa estampa foi uma das que eu mais vendi na Páscoa. Todo ano a Empório Box ela muda as estampas dela. Agora você vai para opções. Essas daqui são as opções mais caras. É que você vai vender ali por 60 reais, né? Se for nos sabores mais especiais. Por quê? Essa daqui, por exemplo, ela tem uma caixa de acrílico, né? Não é nessa caixa, que não cabe esse. Esse aqui é um ovinho um pouco menor. Mas é uma caixa de ovo em pé. Eu usei esse ovo de acrílico, eu usei um ovo igual a esse, só que menor um pouco, com bits de bala de brigadeiro. O que são bits de bala de brigadeiro? São as balas de brigadeiro banhadas no chocolate. Então aqui você vai ter vários custos adicionais, né? Que é a caixinha de acrílico que a pessoa pode guardar, os bits de bala de brigadeiro que tem um custo mais elevado e também as embalagens personalizadas. Então vocês viram que adaptando essa quantidade de embalagens, você consegue vender o ano inteiro para o seu cliente. Você escolhendo as embalagens certas vai te ajudar a vender mais, porque o seu cliente ele vai ver o seu produto como um produto que se adapta a qualquer ocasião que ele precisar. Ah, eu quero bala de brigadeiro para comer em casa ou levar para uma reunião na casa de um colega. Compra meio cento aqui, ó, R$38 com 50 balas de brigadeiro, que é o que rende uma receita. Ah, eu quero uma opção de lembrancinha para dar no meu chá de cozinha. Tem aqui potinho de acrílico com 8 balas, que eu vendo a R$9. Eu tenho um potinho de acrílico com 12 balas, que eu vendo a R$11. Você tem essas duas opções de lembrancinha aqui para você colocar no seu produto. Ah, você consegue personalizar essas balas de brigadeiro, já que é uma lembrancinha. O aniversário da minha filha é do Stitch. Então vai na cor, a bala de brigadeiro vai tingida, vai carimbada com o personagem. Ah, mas é um chá de cozinha. Então você vai procurar ali carimbos personalizados que sejam relacionados à cozinha. É uma panelinha, uma espátula, algo relacionado a isso. Ah, é para um casamento. Então você vai procurar carimbos que tenham ali os noivinhos, que tenham alianças. E hoje em dia o mercado de carimbos ele tá muito grande. E quando você não encontra o carimbo pronto para o que você quer, você consegue mandar fazer, que foi o caso desse meu do Stitch. Eu mandei fazer personalizado porque eu queria essa carinha específica dele e eu consegui. Então toda vez que eu preciso de algum carimbo personalizado, eu mando fazer também. Então assim você vai mostrando para o seu cliente que você vai conseguir se adaptar para você atender ele de todas as formas possíveis. E ele vai ter um produto único e personalizado para ele entregar ali como mimo para aqueles amigos queridos. Outra opção também que você deve ter no seu cardápio são as opções para presentear fixas, tá? Que é aquela opção que a pessoa quer comprar uma quantidade somente para dar de presente. Então aqui tem uma caixinha para você ter com essa caixinha aqui com 15 balas, ou uma caixinha maior com 25 balas, né?
aquela retangular. Ou então um baleiro de vidro que você vai colocar um laço, uma fita, e ele também vai dentro de uma sacolinha e vai ser uma opção de presente ali para você dar para o seu cliente presentear. E esse custo a mais vai ser cobrado para o seu cliente também, tá? Mas ele vai ver que ele pode comprar tanto para o dia a dia como para ele presentear. E em datas comemorativas, porque aí você vai sair do que você já vende no normal, tá? Você já está acostumado a vender, a entregar aquele tipo de produto. E agora você está indo para uma linha mais personalizada para cada época do ano. Então aqui a gente tem Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Então você vai conseguir atender o seu cliente em todas as épocas e em todas as fases da vida dele. É por isso que eu amo tanto as balas de brigadeiro, porque a gente consegue adaptar esse produto para qualquer ocasião, para atender o nosso cliente de todas as formas possíveis. E isso é maravilhoso, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quis trazer essa live para vocês, uma live mais enxuta, uma live mais curtinha, porque eu queria que vocês entendessem que é uma dúvida muito frequente. Toda vez que eu tô falando das balas de brigadeiro, vocês me perguntam sobre as embalagens. Eu achei importante trazer para mostrar para vocês o mundo de possibilidades que você consegue com as balas de brigadeiro. Vou só recapitular aqui antes da gente finalizar a nossa live com os valores, a quantidade por quanto que eu venderia cada caixinha dessa, tá bom? Então você já fica aí ligadinha porque você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto que você vai poder vender. Essa é a nossa quinta live. As lives de aquecimento vão ser uma sequência de 10 lives, tá? Essa é a nossa quinta live. Teve desde segunda-feira, a gente está fazendo live todos os dias. E na segunda-feira, novamente, nós voltamos até a sexta-feira. Teremos mais 5 lives de aquecimento para a Semana Viver de Balas, que já começa no dia 2 de junho, tá? Começa a nossa Semana Viver de Balas, que é o meu evento online e gratuito. Que se você ainda não se inscreveu, basta digitar semana aqui nos comentários. E lá nesse evento, eu vou te mostrar o passo a passo, bem direitinho, do que tudo que você vai precisar para começar o seu negócio com balas de brigadeiro. Eu preparei esse evento com muito carinho, com muito amor, para realmente você te dar aquele gás que você precisa para ir atrás de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, de você tirar aqueles projetos do papel, de você realmente conquistar a sua independência financeira. E na segunda-feira, no dia 9 de junho, a gente abre a turma nova para o MBL. O meu curso completo de balas de brigadeiro, onde eu te ensino tudo, todos os segredos, todas as dicas, todos os pulos de gato. São mais de 40 sabores de bala de brigadeiro, videoaulas, com aula de venda, de precificação, de tudo. Mas eu vou falar mais sobre o curso mais lá na frente, tá bom? Então, é isso. Agora vamos recapitular aqui um pouquinho tudo que a gente falou sobre as nossas embalagens. Você arrasa. Obrigada, gente. Maravilhosa. Muito bom ver você. Muita clareza. Ajuda muito a termos noção de dar ótimas ideias. E é exatamente com esse intuito que eu venho fazendo as lives de aquecimento, para abrir a mente de vocês. Uma questão muito importante que, graças a Deus, vocês estão percebendo bem isso, é que nas minhas lives não tem receita. Por quê? Porque eu bato muito na tecla de que antes de você vender qualquer coisa, você tem que entender sobre o produto. E as lives de aquecimento, elas são exatamente para te mostrar tudo que a bala de brigadeiro pode te proporcionar. Desde como que você vai produzir, como escolher os ingredientes, como é o processo de preparo, o que você vai precisar investir, quais os tipos de embalagens, né? Então vão ter vários outros assuntos, ainda temos mais 5 lives pela frente de conteúdos densos, conteúdos que estão ali te ensinando algo. E é muito importante tudo isso para você conseguir depois montar um negócio sólido, seja lá do que for, mas principalmente das balas de brigadeiro, porque você vai ter ali na sua cabeça exatamente o que é o produto que você está vendendo e você vai conseguir passar com clareza e com muita certeza para o cliente o que é que você está vendendo. Você vai conseguir dizer para ele: não, a bala de brigadeiro é um produto maravilhoso, é um produto que tem uma casquinha crocante, é um produto único no mercado, onde eu consigo fazer uma variedade de sabores, onde ela tem uma textura puxa-puxa, mas que derrete na boca, que tem uma validade de 10 a 15 dias. Você aí que vai ter bebê, que não sabe que quer ter normal, mas tem ali a previsão, você consegue ter uma lembrancinha que vai conseguir adaptar para essa mãezinha, para essa maternidade. Então você vai conseguir explicar para o seu cliente onde que ele vai conseguir usar esse produto. E você vai mostrar ele com muita clareza todas as possibilidades que ele vai conseguir ter com as balas de brigadeiro. E é exatamente essa a minha missão aqui, é mostrar para vocês tudo que a bala de brigadeiro pode te proporcionar, porque ela mudou minha vida e ela pode mudar a sua também. Então vamos lá. Aqui a gente tem o pote tradicional, onde a gente entrega 50 balas de brigadeiro, que é o que vende uma receita, né?
38 a 45 reais, dependendo do sabor. Aqui a gente tem potinhos que a gente usa para lembrancinhas e algumas datas comemorativas. Com 8 balas, ele tem 100 ml de acrílico e eu vendo ele por R$ 9,00. Aqui a gente tem uma caixinha, né, craft, que é uma opção para presente, que você consegue colocar aqui 15 balinhas de brigadeiro e vender ali por 16, 17 reais, já que vai ter a fita, a tag e um saquinho para presentear, você vai vender ali por aproximadamente 17 reais como uma opção de presente. Aqui a gente tem um baleiro de vidro que também vai com laço, que também vai com tag, que também vai dentro de uma sacolinha, que vai com 20 balas de brigadeiro e você vai conseguir ali vender por 23, 25 reais, dependendo do sabor. E aqui a gente tem caixas personalizadas para você conseguir vender o ano todo, tá? Em todas as datas comemorativas. Então aqui a gente tem o Dia dos Namorados que tá mais perto. É uma caixa grande que tem uma caneca de porcelana, você pode colocar qualquer caneca, uma caneca bonita. Quem não gosta de uma caneca vai tomar um chá, um café, um leite com Nescau, uma vitamina. Eu sou a louca das canecas, eu tenho várias. Aqui você enche aqui com 30 balas de brigadeiro e vende aqui por aproximadamente 50 reais essa caixa de brigadeiro, de bala de brigadeiro com uma caneca e uma excelente opção de presente. Você não precisa fazer uma caneca personalizada, basta uma caneca lisa. Várias lojas de casas têm canecas lisas muito bonitas. Eu já tive também no meu cardápio essa opção com caneca e eu vendi bastante. Você também tem aqui caixinhas. A caixinha para docinho, que é uma caixinha que tem todas as minhas datas comemorativas. Tanto Páscoa, Dia dos Namorados, Dia dos Professores, eu tenho toda essa caixinha aqui, que ela vai com 15 balinhas de brigadeiro e você consegue vender ali a 15 reais. Caixa de ovo de Páscoa, com um ovo de acrílico dentro, cheio de bala de brigadeiro, ou bits de bala de brigadeiro. Você vai conseguir aqui vender com 25 balas, se for bits a 37, 45 reais. Que o Bits é a bala banhada no chocolate. Então você vai conseguir aqui, com esse leque, abrir a mente, a sua mente, e consequentemente você vai mostrar para o seu cliente todo o potencial que a bala de brigadeiro pode te entregar. E é isso, gente. Vamos finalizar mais uma live. Vamos fechar essa semana aqui com chave de ouro, com essa live maravilhosa sobre embalagens. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente durante toda essa semana. Segunda-feira nós voltamos com as nossas lives, 8 horas da noite. Temos encontro marcado novamente. Um beijo gigante, bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau!